Alex, cadê o livro? Cadê o livro? Que livro, senhor João? Não tem livro? Não, não tem livro, senhor João. Não tem livro? Não tem. Pô, eu começo dizendo, ele publicou um trabalho sobre o anjo da morte. Não tem o livro. Ele não trouxe, senhor João. Ele não publicou o livro, mas ele vai publicar. Não, ele publicou, mas não trouxe o livro. Não trouxe o livro. Não. Não? Por quê? Não. Ah, fiquei com vergonha. Não trouxe. Não. Vem pra cá, Pedro Burini. Você não trouxe o livro porque por economia? Não. Eu devolvi. Não. É que eu não acabei... eu escrevi um livro, sim, que foi uma tese de um TCC, né? Mas eu não acabei editando ele. Eu somente levantei uma tese aí. Ah, então a tese não foi publicada? Não foi publicada. Mas não foi mal, porque o importante é que você já fez. Vamos conversar a respeito. Mas antes eu queria saber o que você estava conversando ali com o Juca Chaves, que eu fiquei intrigado até. Mostra aqui no telão, olha só. E olha, o Juca está... Está concentrado ali, né? É o primeiro caso que eu vejo de uma pessoa falar mais do que o Juca. Olha lá. Isso é um jogo dos dois erros. O Pedro está falando e o Juca está ouvindo. Ai, que maravilha. Impressionante. O que você estava falando sobre o quê? Qual era o assunto? Estava falando sobre nazismo mesmo com ele, né? Sobre a minha teoria, né? Quando eu elaborei essa tese, esse TCC, no caso, eu não sabia de um monte de coisa, né? Igual que ele tinha se naturalizado paraguaio, né? Sobre o Martin Bormann, daí está na cúpula nazista uma pessoa, uma figura que da alta cúpula nazista, o Martin Bormann, ele acabou vindo para a América, veio para o Paraguai. Mas isso aí né? é que não é muita discussão a respeito disso, que há uma versão que, inclusive por testes de DNA, que ele foi encontrado o esqueleto dele já no final dos últimos dias do Terceiro Reich, já lá no abrigo, no bunker do Hitler, não tem isso? Na verdade, a teoria que se tem é que ele saiu do bunker ali, né? E foi abatido por tropas soviéticas, no caso, né? Mas a Odessa, que é uma organização, né? Chama-se Odessa porque é uma organização de homens da SS, pós-guerra, né? É uma organização que ela foi enraizada durante a guerra, né? Ela foi estruturada ainda quando a guerra estava acontecendo, em 44. Mas também há dúvida se realmente houve a Odessa ou se eram várias organizações que ajudavam os nazistas depois da guerra. A certeza é que eram várias organizações usando ali Portugal e Espanha, que eram países neutros, né? Mas a grande questão é que se Martin Bormann não existiu depois de 45, então não existiu Odessa. Então esses nazistas eles ficaram jogados à própria sorte, né? Ué, mas porque precisava do Martin Bormann para organizar. Ele é o criador, ele é o fundador, né? Ele era um membro diferente ali na cúpula nazista, porque ele tinha uma visão diferente dos outros. Ele veio para substituir o Hess, Rudolf Hess, que pulou em 41 na Inglaterra de paraquedas, tentando um armistício ali para a Alemanha, que é a Inglaterra, né? Então o Bormann ele aparece um pouco depois, ele aparece durante a guerra, ele aparece ali, a sua figura começa a ser central em 43, né? Mas ele era membro do partido, quer dizer, Sim, era ele chefe, sempre foi, só que ele chegou chefe a um do ápice, partido. ele chegou a um ápice né, nesse período, né? E ele influenciava muito o Hitler. As pessoas não podiam conversar com o Hitler se não passasse com ele primeiro. Era o secretário-geral do partido secretário. E ligado a ele, né? Isso. Bom, e aí o que acontece? Quer dizer, o que a sua tese fala a respeito de quê? Você tem um artigo até que foi publicado, se eu não me engano, na revista da Hebraica. Isso. Esse artigo aí trata do Mengele, tá? E um outro nazista que eu descobri ali em Serra Negra. E eles construíram torres na casa, isso que me chamou muita atenção. Tanto o Mengele quanto o Gunther von Schupper, que era um outro alemão que vivia ali em Serra Negra, né? E os dois, coincidentemente, os dois fizeram torres para observar a redondeza onde eles viviam, né? Mas peraí, Então, no mesmo lugar, os dois casas... na mesma cidade, em Serra Negra, em propriedades diferentes. Mas a gente você pulou do Martin Bormann para o Mengele. Na verdade, eu comecei com o Mengele e com o Gunther. Depois, através do Gunther, que eu vi que ele era industrial, que ele
tinha altos negócios, eu percebi que eles não eram isolados, né? Não era um foco isolado, tinha coincidência entre eles. E fui para o Paraguai. No Paraguai que eu descobri a carta de naturalização do Menguele, aí eu descobri a data que ele saiu de lá, eu descobri que o Menguele saiu da Argentina e foi para o Paraguai para tratar o Borma, que estava doente, né? E o Borma estava com câncer de estômago, só que o Borma morreu. Como o Menguele ele tinha pedido a naturalização paraguaia, a Mossad tinha certeza que ele estava no Paraguai. Então, o que ele fez? O Borma morreu, ele enterrou o Borma numa cidade chamada Itá, que fica bem próxima de Assunção, escreveu o nome na lápide, Joseph Mengele, e foi para a Serra Negra, né? Que acaba coincidindo com o meu trabalho, que começa aí, que ele chega em 61 em Serra Negra, tá? E fica até 69, que foi um período assim, bem grande que ele se estabeleceu num lugar só. Que ele não tinha muita parada, ele foi para a Argentina, depois ele foi para o Paraguai, enfim, eles levaram o Menguele da Argentina para o Paraguai para tentar salvar o Borma, que estava com câncer de estômago. Que eu tenho um arquivo que prova tudo isso aí, um arquivo do Ministério do Interior, e tenho a carta de naturalização do Menguele também. Sim, do Menguele, sim. A única coisa que eu acho estranha, curiosa, é que essa atividade do Bormann, depois da guerra, já foi desmentida várias vezes por vários pesquisadores. Né? Isso. Mas o Rosenthal, que era o grande caçador de nazistas depois da guerra, ele acha que não, que realmente o Martin Bormann não morreu ali no bunker, ou na saída do bunker. Então fica uma coisa, um mistério, que é sempre uma coisa, porque foi um horror tamanho, que sempre fica a curiosidade sobre a mística disso tudo, a mítica, né, na realidade, né? Sobre esses mitos do mal, né? Assim, não podia ser uma coisa mais terrível do que o Eles representavam o mal nazismo. mesmo, né? Eles representavam uma força. Exatamente. Agora, e aí o Menguele vem para o Brasil em que ano que você disse? Em 61. E fica lá até morrer. Veio morar junto com uma família de austríacos, chamada Stammer. Tá? A família Stammer, ele vai para a Serra Negra, tá? Que fica bem próximo a Monte Alegre, que é a cidade que eu moro. E nesse lugar, ele acaba tendo uma grande autonomia. Ele contrata pessoas para trabalhar na sua fazenda de café, ele necessita de mão de obra para outras coisas. Enfim, para construir a torre dele, ele precisou de uma pessoa que construísse a torre para ele. Né? Ele ajudou na parte do madeiramento. Então, enfim, ele precisava de coisas aqui. Então, eles precisavam ter um contato. Eles tinham contato principalmente com italianos. E é lá que ele morre, em Serra Negra? Não, ele morre em Bertioga, em 79. E aliás, os ossos foram exumados. Foi enterrado em Budas Artes, em São Paulo. Se eu não me engano, foi o Tuma, que na época levou os ossos para serem identificados via DNA, não sei. Isso, o Tuma ele era delegado do DOPS, né? E ele tinha todavia uma particularidade em estudo sobre esses nazistas, que o DOPS eles têm arquivos que separavam bem, né? Isso aqui é nazista, isso é comunista, enfim. Eles têm esse grande arquivo que o DOPS ele funciona há muito tempo. A maioria totalmente errado, né? Da polícia política da época. Era muito ignorante, né? Qualquer coisa que se manifestasse contra o governo de alguma forma era imediatamente taxado como comunista. Até a querida Cacilda Becker estava lá fichada como comunista, que era um absurdo. Agora, só para situar quem era o Menguele, que era o chamado o anjo da morte, né? Qual era o campo de concentração que ele atuava? Era Auschwitz. Auschwitz, ele foi para 43 em Auschwitz. E fazia experiências terríveis, né? De tentar injetar líquido no olho de crianças para ver se mudava a cor. Tem até uma ironia do destino, né? Porque ele, assim, ele tinha um estudo de genética, ele queria uma raça pura, uma raça alemã, tudo. E ele acaba vindo e acaba seus dias no país mais miscigenado do mundo, né? Que é o Brasil, né? Então tá ali, ele tá passando ali no Brasil, ele tá vendo um pagodinho rolando, uma mata sambando, por quê? Não tem como, é um país miscigenado, tem uma variedade grande de povos, então ele teve que ou se acostumar com isso ou morrer com esse karma, né? Eu espero que ele tenha sofrido bastante antes de morrer. E não era só ele, quer dizer, tinha outros médicos que também agiam com cartas de permissão dadas pelo próprio Himmler, que faziam experiências de testar altitude de pilotos, botando as pessoas sofrendo pressões absurdas, até explodir o pulmão, para ver até que ponto um piloto aguentaria, né, em altitudes maiores, ou submersas, ou com frio intenso, enfim. O que fizeram com seres humanos é uma coisa que eu acho que
não tem registro na história, sobretudo comparando com a evolução do povo alemão na época, né? Isso é que essa barbárie fica mais chocante ainda por causa disso. Agora, você trouxe algumas fotos sobre... Ou também não veio? Tenho fotos ali. Eu enviei também algumas fotos, né? Então vamos ver. Eu Deixa eu ver acabei o que enviando tem de algumas foto. fotos. Deixa eu ver. Aqui o que é exatamente? Essa daí é um cômodo da casa do Mengele, tá? Que não tinha acesso por portas e janelas, nada. O único acesso que tinha por esse alçapão. E para que era? Para onde? Essa é a famosa câmara de gás que ele fez ali em Serra Negra, né? Dizem que a Polícia Federal foi ali, desmontou uns aparatos, enfim, achou um documento, mas eu não tive acesso ao que eles acharam ali. Mas ele montou uma câmara de gás em casa? Pode ver que ali no canto das paredes tinha uma espécie de lã de vidro para isolar, né? Alguns vizinhos falavam que ele tratava de animais ainda, né? Mas, enfim, aquilo ali é um cômodo que não tem uma utilidade, né? Só tem um alçapão, tinha os aparatos em cima que a Polícia Federal desmontou também na época. Se não me engano, foi em 89. Deixa eu ver. Também é no mesmo cômodo, né? Isso aí é o resto do aparato que tinha ali na parede. Pode ver que a parede é isolada, né? Essa é a torre da casa do Mengele. E o outro também... Qual era o outro alemão que você falou? Gunther. Também era nazista? Também. Ele atuou ao lado, no Forno 2. E o consultório do Mengele era ao lado do Forno 2. Forno 2? Em Auschwitz. Eu sei que eles tinham construído um forno ali ao lado da Câmara. Não. Quer dizer, ele era coleguinha coleguinha do Mengele. Isso. Isso é uma coisa Essa é a louca. casa, a parte de frente da... Essa casa qual é? Essa casa é o que o Mengele morou. Essa casa. É nessa casa que ele ficou de 61 a 69. E o que ele fazia lá? Ele atendia como médico as pessoas? Não, ele tinha o nome de seu Pedro, tá? Ele cuidava da fazenda de café, pode ver que é uma região bem montanhosa, tá? E planta-se muito café, perto com a divisa com Minas, ali em Serra Negra. E ele cuidava desse negócio, ele ainda cultivava o café, então ele necessitava de pessoas para trabalhar. Eu acabei aproveitando essas pessoas que serviram ali para ele na época para trabalhar, como testemunha para o meu trabalho. E durante todos esses anos não houve a menor desconfiança de que o seu Pedro era o Joseph Mengele? Então, pelos especialistas, digamos, não, porque o Mengele era certo que ele estava no Paraguai, né? Eles foram exumar o corpo que estava no Paraguai, enterrado naquela cidade chamada Itá, para ver se era do Bormann ou do Mengele, de quem que era. Quando eles exumaram o corpo, eles viram que não tinha corpo algum ali. Em 1972, aparece o corpo do Bormann em Berlim. Em 72. Então, na teoria, o Bormann é tido como morto em 45, porém seu corpo e seus restos mortais só foram encontrados em 1972. E o exame de DNA confirmou em 1998, 99, que era mesmo o Bormann. Então, se o Bormann ele viveu aqui na América, ele acabou sendo levado depois de morto para a Alemanha. Para quê? Para falar que a Odessa nunca existiu, creio eu, né? Porque não foi só o corpo dele que sumiu. Eduardo Rochmann também, que foi assim um nazista que teve, era bem conhecido. Depois de morto, ele deu a entrada num hospital falecido, tá? E o corpo dele sumiu também. Depois de morto. Isso é fato, que ele morreu e depois o corpo dele desapareceu. Então, isso me chamou a atenção, que não foi só o corpo de Bormann, que na teoria, né, o arquivo que eu trouxe do Ministério do Interior conta a história de quem estava no ato do enterro do Bormann. E conta que o Bormann morava na casa do Sr. Werner Jung, que era cônsul da Alemanha Ocidental no Paraguai. Bom, gente, essa história não tem fim. Pelo visto, realmente não tem fim. Ô, Pedro, eu espero que o seu livro seja publicado. Conversei aqui com o Pedro Burini. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.